Fala pessoal, chegando mais um ManoCast, trazendo para vocês aí, numa parceria com o 26º Batalhão, com a presença da soldada Paula, para nós falarmos sobre Maria da Penha. E hoje vamos falar sobre a rede de proteção à mulher, a importância do atendimento especializado. Nós já tivemos 2 podcasts aí, que vai estar rodando na rede, e hoje a gente vai falar sobre esse assunto. Comigo, meu chefe de gabinete, o Douglas, que vai dar uma conduzida, né? No outro podcast já não pude estar devido a uma gripe, uma tosse alérgica, então eu vou me falar o mínimo possível para a tosse não pegar aí. A Paula e o Douglas estão então conversando mais a respeito dos assuntos. Vamos lá então, gente. Primeiro, nosso agradecimento à presença da Paula, mais uma vez aí, né? Representando a Brigada Militar, e a Maria da Penha. Exatamente. Então, um olá a todos. Obrigado mais uma vez pela tua presença, soldado Paula. Não canso de reiterar como é bom, como é importante, tanto nós quanto a população, poder ouvir uma pessoa que está na linha de frente, né? Fazer cumprir aí as medidas da famosa Lei Maria da Penha. E a gente tem que destacar, e é com um profundo pesar, que a gente faz uma referência ao fato de que nos últimos dias, infelizmente, disparou o número de mulheres vítimas, não apenas de violência doméstica, mas vítimas de feminicídio mesmo, né? Na região metropolitana. Então, esse é o momento ideal para a gente poder estar divulgando estas informações atinentes à Lei Maria da Penha. Então, no primeiro podcast, nós falamos a respeito do histórico dessa lei. No segundo podcast, nós falamos ali sobre as diferentes medidas para medidas protetivas de urgência, né, como que se faz a solicitação dessas medidas, etc. E hoje, como o Mano bem referiu, vamos estar falando ali sobre essa rede de proteção à mulher que solicita esse tipo de serviço ao Estado. Então, a primeira pergunta que eu quero fazer é a seguinte. Nós sabemos que nas delegacias é muito comum a mulher vítima de violência doméstica procurar a delegacia. Existe a chamada delegacia comum ou convencional e a delegacia especializada. Aqui em Cachoeirinha, no município de Cachoeirinha, nós temos 2 delegacias, a primeira e a segunda DP. E na segunda DP, se não me engano, existe a tal da Sala Lilás. Poderia explicar para nós o que seria a tal da Sala Lilás? Sim, primeiramente agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui prestando os esclarecimentos. A Sala Lilás ela é especializada para o atendimento à mulher vítima de violência doméstica. No caso, são atendentes ali, mulher, né, que ela é especializada para aquele tipo de atendimento, né, da violência doméstica, encaminhar, fazer o encaminhamento da vítima correto, solicitar, se for o caso, dela precisar de um apoio para, se for o caso, retirar os pertences dela, ela tem o contato da patrulha, a patrulha faz todo esse apoio juntamente com a Sala Lilás. Então, a Sala Lilás tem todo esse diferencial no atendimento para a mulher, né? Eles já encaminham ali, se for o caso de solicitar a medida protetiva, tudo isso daí. O atendimento é diferenciado para a mulher. Ali a mulher ela se sente acolhida, né? Na verdade, não que nos outros locais não se sinta, mas ali é especializado para esse tipo de situação da mulher que está em vulnerabilidade, que precisa de um atendimento mais diferenciado, vamos dizer assim, né? Porque muitas vezes, numa delegacia comum, às vezes ela não tem esse atendimento e ela acaba até, às vezes, desistindo de fazer a ocorrência. Nós temos 2 delegacias, Paula. Nós só temos a Sala Lilás na segunda. Exatamente. Só na segunda. A primeira não tem, né? Exatamente. A Sala Lilás. Isso. E dentro desse contexto de ter a Sala Lilás, ela, no momento que foi colocada a sala, aumentou a procura das mulheres direcionado a essa sala ou ainda é pouco procurado a questão do atendimento dentro da sala? Não, com certeza melhorou. Melhorou? Com certeza melhorou, sim. O fato de existir a Sala Lilás, com certeza melhorou. Porque é um atendimento diferente, né? A mulher, ela... Muitas vezes a mulher se sente mais à vontade em falar com outra mulher sobre o assunto, né? A gente até debateu, acho que no primeiro podcast, um pouco a respeito disso, né, Paulo? Porque é difícil, tu já é agredida em casa pelo homem, né? Tu já tens uma agressão masculina.
E quando tu vai delatar essa agressão, tu ainda vai ter que sentar na frente da mesa com outro homem. Fica totalmente difícil, né, essa questão. Exatamente. Né? A gente até vai entrar daqui a pouco nesse assunto ainda, Douglas, sobre o nosso trabalho em trazer a Delegacia da Mulher aqui para a cidade, que eu acho que vai ser um grande avanço. Perfeito. São pequenas medidas, digamos assim, mas que trazem um grande resultado. Então, reserva uma sala na estrutura, no prédio mesmo da delegacia, pinta lá de lilás e faz ali um atendimento especializado para a mulher. Nós vimos o testemunho disso ontem, durante a sessão aqui da Câmara Municipal de Vereadores, falando sobre o aumento de procura das mulheres denunciando porque finalmente teve a reserva de uma sala na estrutura ali da delegacia, né? E, bom, além da sala lilás, o ideal mesmo seria ter uma delegacia própria, especializada no atendimento à mulher vítima de violência. Nós sabemos que essa é uma demanda já bastante antiga aqui no município de Cachoeirinha. Quando se fala sobre a necessidade, eu acho que não se discute muito isso, porque meio que chovendo molhado, se fizer qualquer levantamento de dados, estatísticas, etc., é uma demanda para ontem, digamos assim, mas, enfim, por uma série de entraves, mudanças de governos, muitas vezes falta de vontade política, etc., não ocorreu. Mas agora, como o Mano bem referiu, nós falamos aí com algumas pessoas, uma delas é o delegado Juliano, né, da Delegacia Regional de Polícia da região metropolitana. Estivemos conversando com ele, encaminhamos um ofício, formalizamos o pedido sobre como trazer essa delegacia para cá, né? Então, agora é só uma questão de tempo, não é se Cachoeirinha vai ter uma delegacia, é sim uma questão de quando. E muito provavelmente, se Deus quiser, se tudo correr bem, ainda este ano. Então, é sobre isso que eu quero te perguntar agora. E a Delegacia da Mulher? O que exatamente distingue uma delegacia própria da mulher? Não apenas uma sala lilás, mas uma delegacia da mulher para as demais delegacias. Ela vai ser atendida por uma delegada? Serão apenas policiais femininas, no caso, fazendo esse atendimento? Como é que funciona isso? Na verdade, não necessariamente só policiais femininas, né? Porque existe toda uma equipe, né? Não é só o atendimento à mulher, porque tem toda a questão da investigação das ocorrências, né? Sim. A questão de também fazer campanhas, porque daí uma delegacia da mulher também tem essa função, né? Fazer campanhas para a prevenção da violência contra a mulher. Esse atendimento, o atendimento em si é o principal, né? O atendimento especializado para a mulher é o principal, mas a questão também da investigação, de apurar mais os fatos, né? Porque a delegacia da mulher já vai ser exatamente para isso, né? Sim. Investigar ali o que está acontecendo, todas essas situações de descumprimento também, quando quando tem a ocorrência ali, né? Quanto mais, no caso, essa delegacia já vai ser para apurar esses fatos também, né? Do descumprimento da medida, também, claro que isso, a questão de prisão ou não, isso cabe ao judiciário, né? Mas a delegacia da mulher também agiliza esse processo, né? Sim. Interessante. Então, todo o recurso material e humano, ou seja, toda a equipe que vai estar trabalhando lá, vai se dedicar exclusivamente a essa demanda, exatamente, ou seja, as mulheres vítimas de violência doméstica. Exatamente. Acho que a Delegacia da Mulher já abrange o infanto-juvenil também, né? Adolescência. Também nos casos que for violência doméstica também nesse sentido. Já também, são direcionados, né? Já são direcionados. Isso. Vamos adiante. Bom, além da Sala Lilás e da Delegacia da Mulher, que, se Deus quiser, muito em breve vai se tornar realidade aqui no município, existe também a chamada Patrulha Maria da Penha, né? E aqui eu estou falando com a pessoa certa, porque tu és a titular, né? Uma das titulares da Patrulha Maria da Penha aqui no município de Cachoeirinha. Então, afinal, eu vejo a viatura, além da caracterização da viatura em si, escrito atrás, Patrulha Maria da Penha, ou seja, é para passar a viatura e já identificar que é uma patrulha especializada no atendimento à mulher. O que é a Patrulha da Maria da Penha e como é que funciona? A Patrulha Maria da Penha, ela é exclusiva para as visitas o pós-ocorrência, né? Na verdade, não significa que não possa ter o atendimento, mas a Patrulha Maria da Penha, a finalidade é para fiscalização da medida protetiva, né? Para fazer a visita, toda
a mulher vítima de violência doméstica, que ela faz a ocorrência e faz uma solicitação da medida protetiva, essa medida sendo deferida, o judiciário envia para o batalhão a medida protetiva e então a Patrulha Maria da Penha vai fazer a fiscalização, vai se fazer as visitas, fiscalizar a medida protetiva e também auxiliar a mulher no que ela precisar. Se ela está numa situação difícil, muitas vezes a gente também atua com outros órgãos que possam ajudar aquela mulher numa situação também, às vezes, ali, financeira, difícil, né? Que ela está precisando de algum outro auxílio. A Patrulha Maria da Penha também tenta ajudar nesse sentido. Mas a função principal é fiscalizar a medida protetiva. Tudo que ocorre ali com a vítima, se está sendo cumprida ou se não está sendo cumprida, se houve descumprimento, né? Tudo isso é informado ao judiciário, né? Nós fizemos toda uma documentação de cada visita que é feita, confeccionado uma certidão e enviada ao fórum para que eles fiquem cientes do que está acontecendo, se está sendo cumprida ou não a medida protetiva, né? Nós tivemos uma pré-reunião, Paula, antes de nós entrarmos no conceito de fazer o podcast, junto com o tenente-coronel Rafael Tiraju, você, né, e mais alguns integrantes da Brigada Militar. Você nos falou no número de atendimento que a Maria da Penha exerce hoje dentro do município. Tu tens esse número de atendimento? De cadastro de vítimas, nós temos mais de 500 vítimas cadastradas. Claro que algumas, dentro desse cadastro, algumas as medidas já foram revogadas, já algumas expiradas, mas não baixa muito desse número, né? De 500 vítimas, numa base de 500 vítimas que nós temos o cadastro, assim, que tem que ser feito o acompanhamento, né? Sim, os chamados cadastros ativos. Cadastros ativos, exatamente. Tá. E essas vítimas que já têm o amparo da Lei Maria da Penha e que recebem essa visitação, né, para fins de fiscalização, elas têm um contato direto com os agentes da patrulha? Sim, o contato Ela direto tem ali da a medida patrulha... protetiva que o sujeito é obrigado a ficar no mínimo 150 metros longe. De repente está no portão de casa, ela pode acionar vocês para quê? Na verdade, a gente orienta o seguinte, assim, a patrulha pode ser acionada, mas nós orientamos que seja feita uma ligação para emergência 190, porque às vezes, porque nós temos um horário de atendimento, né, que é das 10 às 18. E muitas vezes está fora desse horário e aí não adianta nós orientarmos ela a ligar para nós, sendo que nós não vamos estar disponíveis nesse momento. Então, é muito importante que ela ligue, se for emergência, ligar para o 190, né? Porque, senão, ela pode ligar e achar que, né, talvez a gente não esteja... Mas é que o horário da patrulha... Nós temos um horário definido para as visitas, e o horário, e fora desse horário, ligar 190, né? Nós sempre orientamos isso, ligar 190, caso o autor esteja lá no portão dela, né? Sim. Então, na grande realidade, quando o cidadão enxerga a viatura escrito Maria da Penha, aquela viatura, claro, se tiver outras ocorrências, ela vai atender igual, né? A brigada não tem esse lema de só aquela necessidade. Sim. Mas quando a pessoa vê a viatura na rua Maria da Penha, ela tem que entender que aquela viatura é uma viatura para uma pós-denúncia, né? Tu vai fazer a visita, tu vai ver se a pessoa está cumprindo a medida. Seria mais ou menos isso, então, no horário das 10 às 18. Não que, na verdade, não possa fazer uma outra denúncia para a patrulha. Na verdade, a patrulha pode receber até uma denúncia de uma violência que esteja acontecendo, né? Não é que isso não aconteça. Assim, só que a finalidade da patrulha é a visita, mas não que impeça de receber denúncias, né? Não, isso aí não, até pelo telefone mesmo da patrulha funcional, que nós temos o WhatsApp, que a gente repassa as vítimas de medida protetiva, as vítimas que têm medida protetiva, né? Elas, às vezes, até quando tem alguém da família, alguma conhecida que precisa entrar em contato com a gente, até para tirar alguma dúvida mesmo que ela possa estar passando por uma situação e pensa em pedir uma medida, ela pode também entrar em contato conosco. Não tem essa questão de não poder, né? Pode, com certeza. E hoje em Cachoeirinha é só uma viatura
é só uma equipe fazendo patrulhamento, é isso? No momento, sim. No momento, sim. Tá. Só deixa eu me retratar aqui, Paulo. Eu acho que eu me coloquei mal. A gente sabe que a viatura atende outras, né? Talvez a minha colocação foi equivocada. Não, é assim, só para o cidadão poder entender qual a finalidade da patrulha, né? Foi só essa a minha pergunta. Sim. Mas eu até brinquei contigo no outro podcast, lá no primeiro, que as coisas que dão cadeia no Brasil hoje é Maria da Penha e pensão, né? Porque a população já entendeu a necessidade da patrulha da Brigada da Maria da Penha dentro da cidade. Eu acho que isso aí é uma coisa muito bem visível e que tem um valor significativo, né, dentro da nossa sociedade, é a Patrulha Maria da Penha. Uma lei que a gente vê que a cada dia ela se fortalece mais, mesmo que ainda a gente tenha esses deslizes que acabam acontecendo, né? Mas ela veio e mudou muita coisa, né? Muita coisa mesmo. Perfeito. Bom, a gente sabe que, então, a vítima ela tem vários canais ali para fazer a denúncia. Ela consegue, então, ter esse suporte por parte do Estado. Falamos aqui sobre a questão da delegacia, sobre a Patrulha Maria da Penha, mas nem tudo se resume a aparatos policiais. Ela precisa ter um suporte. Então, como nós falamos no podcast anterior, a mulher que ela tem uma dependência financeira do marido. E o marido, muitas vezes, comete abusos porque sabe que, se está ruim com ele, pior sem ele, que ela depende 100% dele e tal. Mas a convivência se torna insuportável, existe ali as diferentes medidas que tem que afastar ele de casa, ou em alguns casos até a vítima tem que sair de casa, né? E aí eu quero te fazer a pergunta a respeito dos demais órgãos. O CRAS. Fala-se tanto a respeito do CRAS. O que é o CRAS e o que o CRAS tem a ver com essa questão da assistência à mulher vítima de violência doméstica? O CRAS ele é destinado para assistência social, né? E também a questão dos benefícios que o governo oferece, né? O CRAS ele orienta a pessoa como fazer o cadastro nos serviços que o governo oferece, né? Para as pessoas de baixa renda, que têm situação de vulnerabilidade e toda essa questão. O CRAS ele ajuda muito nessa questão. Também, quando a vítima precisa de um local para ficar, o CRAS também auxilia no deslocamento da vítima para esse local, né? Que tem as casas de abrigo, né? Que, na verdade, é um abrigo temporário, né? Mas ele serve para que a vítima fique ali quando ela está correndo risco de vida, né? Algo mais grave. Ela pode ficar ali, mesmo sendo temporário, mas tem essa saída, né? Dela ficar num abrigo até que ela possa arrumar algum lugar para ela ficar. Em relação ao município, o nosso CRAS aqui ele tem dado esse suporte para Maria da Penha? Sim, o CRAS ele ajuda bastante. Além do CRAS, nós temos uma outra entidade, a AJAN. O que é a AJAN? A AJAN é uma associação, né? Elas apoiam as mulheres também, têm atendimento, elas têm atendimento psicológico, um atendimento jurídico ali, né, para dar uma orientação para a vítima, né, referente aos direitos dela. E também elas têm ali um brechó de roupas que elas também doam essas roupas para as vítimas que precisam. Também tem a doação de cestas básicas. Elas atuam bastante nessa questão da vítima em situação de vulnerabilidade. A AJAN existe em Cachoeirinha. Existe em Cachoeirinha. E funciona. E funciona. E é louvável a participação deles na sociedade. Eu já participei de alguns eventos da AJAN. Eles são muito ativos dentro da cidade, né? Que a gente pudesse ter mais órgãos nesse estilo dentro da cidade, né? Seria excelente. Perfeito. Bom, da minha parte, em relação a perguntas, eu acho que seria isso. Eu gostaria de fazer uma pergunta para a Paula. Tu, como policial, Paula, trabalhando direto na área da defesa da mulher, o que tu acha que nós precisaríamos a mais para que essa rede ela fosse uma coisa mais compacta, assim, que a mulher pudesse se sentir um pouco mais mais amparada? Na verdade, para começar, algumas leis teriam que ser um pouco mais endurecidas, né? Na questão do descumprimento da medida, às vezes teria que ser mais severo, né? Porque às vezes o indivíduo ele está testando o sistema, né? Ele acha que não vai acontecer nada, às vezes tinha que ser um pouco mais
né, o descumprimento da medida tinha que ser levado um pouco mais a sério, né? Não que não seja, na verdade nós tivemos casos de fazer registros de descumprimento e ser expedido o mandado, né, para o descumprimento da medida. Mas às vezes a questão do indivíduo ficar preso e logo em seguida ele sair, a vítima ainda se sente, né? Ela se sente como se não tivesse funcionando, né? E na verdade a gente também fica um pouco assim, né? Porque é um descumprimento de medida, ele está ameaçando ela, isso é uma coisa grave, né? Porque a gente vê o que acontece, né? E a gente tem casos, né, Paula, no Brasil afora, do elemento sair da medida e ir lá praticar o crime, né? Exato. Parece que não adiantou nada ele ter sofrido aquela punição ali, né? Essa questão do descumprimento da medida. Na verdade, também eu acho assim aqui, a prevenção também nós teríamos que melhorar, né? A prevenção já desde as escolas, assim, né? Essa Sem questão dúvida. de prevenir, de fazer mais divulgação da não violência, que na verdade isso já é uma coisa que vem desde quando se é criança, adolescente, vai crescendo com a pessoa aquilo ali, né? Já ir fazendo campanhas campanhas ensinando que a violência não é correta, todas essas coisas assim que... Eu sou um admirador do ProERD, né? ProERD. ProERD, né? Eu sou admirador do ProERD porque o ProERD desenvolve um trabalho excelente dentro das escolas e eu acho que nós deveríamos ter mais programas desse nível dentro das escolas, até tratando nisso que tu está falando, né? Sim. De ensinar para o menino lá na pré-escola, lá no começo, como ele vai tratar a futura esposa dele, né? Porque um dia ele vai ter uma esposa, né? E como vai ser esse tratamento. E eu te digo assim, sabe por quê? Minha esposa é professora há 26 anos. Tá? O que nós já presenciamos de crianças com 6, 7 anos que se inspiram em pais que têm uma vida em desordem com a sociedade é um terror, sabe? Às vezes já vem de dentro de casa esse negócio, sabe? Ah, meu pai bate na minha mãe, meu pai faz isso, meu pai faz aquilo. E eu acho que esse papel a escola perde, não de doutrinação, mas o papel de ensinar como ela deve andar, já que não está sendo feito dentro da casa, que seja feito isso na escola, né? Exatamente. Felizmente, a gente precisa evoluir muito ainda a nível de Brasil, né? Exatamente. Claro, várias questões influenciam na violência, na verdade. A gente sabe que não é só... Muitas vezes nem é só questão financeira, questão, né, de se a pessoa ser baixa renda, porque a gente vê que em muitos casos não é, né? Não é isso que influencia, né? Infelizmente. São muitos fatores e por isso que é importante investir em medidas de curto, médio e longo prazo, né? Formando aí as futuras gerações. Exatamente. À base desse ensino. Aí. Douglas, nós estamos chegando então, pessoal, ao final do nosso último episódio do podcast. Quero agradecer muito a Paula, né? Também ao Tenente Coronel Tiaraju, Rafael Tiaraju, que nos deu total liberdade e disponibilizou a Paula para estar aqui. Agradecer a Jennifer, que está aqui atrás nos filmando. Né? Isso. Que ela fica nos bastidores ali nos dando a orientação. Muito obrigado, Jennifer, pela tua disposição. Ao 26º Batalhão, que desenvolve um papel fundamental do nosso município. Muito obrigado a todos vocês que, mesmo que não trabalhem diretamente em Maria da Penha, mas desenvolvem esse trabalho de proteção às mulheres. Vou deixar uma palavra final para ti, Paula. Eu agradeço a oportunidade de ter estado aqui nesses 3 podcasts, esclarecendo sobre a lei. E quero dizer que a lei funciona assim, que as mulheres têm que procurar os seus direitos. Que mesmo que muitas vezes a mulher está paralisada pelo medo, mas ela tem que buscar apoio, tem que buscar ajuda, porque tem ajuda e a Patrulha Maria da Penha está aí para ajudar a enfrentar e para que a mulher saia desse ciclo e consiga ter uma vida boa, uma vida leve, sem violência. Douglas? Perfeito. Também quero fazer um agradecimento especial aqui à equipe que durante esses 3 podcasts se fez presente, gravando, dando toda a assistência necessária aqui para nós. O Tiago Halpe, o João Vitor, hoje tivemos 2 rapazes aí também nos auxiliando na assistência, né? Estendeu um agradecimento a vocês também e salientando mais uma vez a importância dessa iniciativa por parte do vereador Mano do Parque, em parceria com a Brigada Militar, de estar transmitindo essa informação para todos os moradores de Cachoeirinha a respeito de um tema tão importante, tão relevante quanto esse, que é a questão
Maria da Penha, Lei Maria da Penha. Isso aí. Fique ligado então nas nossas redes sociais, em breve estaremos compartilhando já todo o material que foi pego aqui com o pessoal e eu tenho certeza que vai ser de grande utilidade aí para a nossa sociedade. Um forte abraço a todos.